O Mocha, Nogueira Tapiti, a memória do coronel Luiz de Moraes Brito. Cristalina a rolar, num rumor de águas claras, desce o Mocha espumado, em caixões e cachoeiras, marulhoso a regar essas paisagens raras, que são todo o esplendor dos subúrbios de Oeiras. Milharais e arrozais em sussurrantes searas cobrem-lhe fartamente as férteis ribanceiras, orladas de festões de fidalgas taquaras e de esbeltos perfis, de esbeltas carnalbeiras. Rio de água lustral como a água de castalha, que por tudo que banha um vigor novo espalha, fecundando e florindo o solo piauiense. Tu és bem nosso Manley, a transbordar de glória, cujo nome resume as grandezas da história dos heróicos sertões da terra de Mafrense. Oeiras, 1915. Estamos aqui ao derredor do Riacho Mocha, onde se vê ao fundo a Ponte Grande, construída em 1846, a primeira edificação dessa espécie no Piauí, construída que foi pelo governador provincial Zacarias de Góes de Vasconcelos. Em 1940, esse marco histórico foi tombado em nível federal pelo hoje IPHAN. Em seguida, houve uma cobertura de reboco na sua cantaria, o que muito prejuízo estético assim proporcionou. Mesmo assim, diante da pintura das professoras Amália Campos e Zuleika Tapiti, que retrataram essa ponte em cantaria. Qualquer criança aqui de Oeiras que vá pintar, desenhar a Ponte Grande, é feito em cantaria. Uma coisa interessante, o poder artístico que representa um registro icônico. Nós podemos falar muita coisa sobre o Riacho Mocha, mas existem alguns pontos que eu acho que são pontos de honra que não podem ser esquecidos, eles têm que ser considerados. Primeiro, o Riacho Mocha não morreu, não é um riacho morto, ele é um riacho ainda vivo. E a prova está aqui, nós estamos em plena zona urbana da cidade. Existe esse trecho ainda verde, com água, nas últimas chuvas do inverno, uma vegetação razoável, e é porque não foi feito nenhum trabalho sistemático aqui de recuperação da mata ciliar. É muito perigoso dizer que o riacho morreu, porque é um precedente perigoso, um sinal verde para que haja intervenções inadequadas, estas sim, que implicarão fatalmente na aniquilação total do riacho, que nós não queremos. Nós queremos que o riacho seja recuperado, e é possível que ele seja recuperado passo a passo, se forem tomadas as medidas corretas, as estratégias adequadas. Por isso eu digo, é um riacho vivo. O Riacho Mocha ele precisa de cuidados, porque ele está sendo maltratado com poluição, lixo e muitas coisas. E a gente tem que cuidar dele, reservando a natureza. Nosso Riacho Mocha já de há muito vem sendo judiado pela cidade ingrata. Ele que ajudou a construir a nossa velha capital e que, pelo menosprezo, por ganância, principalmente aqui no perímetro urbano, em que as suas margens não tem mais árvores, foi
em 85, 86, construído uma galeria que muito o mutilou. E nunca se fez algo consequente para que haja a cobertura vegetal nas suas margens, propiciando assim o ressurgimento de seus olhos d'água, que eram muitos, e todo mundo aqui banhava no Riacho Moxa. Que ele também é muito bom, dá para brincar bastante aqui por perto. Só que como como o riacho está sujo, tem muitas doenças também que a gente pode pegar. E aí eu queria que ele fosse mais limpo para cuidar um pouco mais do meio ambiente. Qualquer intervenção que seja feita aqui no Riacho Moxa, primeiro é preciso pensar o riacho no contexto da cidade. É preciso um exercício de pensar a cidade de Oeiras, pensar o riacho, é preciso pensar essa pequena bacia que é tributária da bacia do Rio Canindé. Então é preciso pensar em todo um contexto, não só natural, mas também urbano. Natural e urbano estão integrados, né? Então é preciso refletir sobre isso, de como esses aspectos eles convivem harmonicamente, ou deveriam conviver harmonicamente. Não é o caso, né? Por causa das intervenções feitas inadequadamente, né? Estamos diante de uma manifestação feita aqui às margens do Riacho Moxa por um artista oeirense, Chico Carbó. Na oportunidade, ele demonstra mais uma vez o seu cuidado e o seu zelo com esse elemento do meio ambiente oeirense, com esse elemento que faz parte da nossa história, com esse elemento que faz parte da nossa cultura, com esse elemento que faz parte das origens do estado do Piauí. Sou o rio que corta a cidade ou é a cidade que sufoca o rio? Tenho sede. Um grito que não quer calar. Agonizo no poço dos cavalos. Que nós podemos classificar toda essa área que permeia o Riacho Moxa em 3 categorias. Primeiro, uma categoria urbana, semi-urbana e uma categoria rural. Todas essas 3 categorias, elas existem por onde o riacho passa. Então, para intervenções nessas áreas urbanas, semi-urbanas e rurais, são necessários pontos de vista, estratégias diferenciadas. Por exemplo, uma intervenção que é feita aqui dentro da cidade, onde o desastre, a calamidade já foi cometida, é diferente de intervenções que serão feitas nas áreas semi-rurais ou nas áreas rurais, né? Cada uma reivindica um tipo de intervenção, tipos de estratégias diferenciadas. Porém, todas elas devem ser integradas. Só sei que é recorrente os protestos, os pedidos, os reclamos da população para que este riacho seja revitalizado. Não apenas por uma questão saudosista, mas pelo poder que isso poderá ensejar. Vejamos que conservar é transformar. Nós temos precedentes de projetos que já foram feitos no passado que não deram em nada. Foram projetos feitos em gabinetes, não foram projetos discutidos, né? Então, eles não surtiram os efeitos que poderiam provocar efeitos positivos e podemos dizer que as intervenções estatais aqui foram desastrosas, né? Continuam sendo. À medida que o tempo passa, a situação vai ficando mais complexa e as intervenções mais custosas, mais difíceis de serem trabalhadas. Então é preciso haver aqui intervenções pluridisciplinares, né? Várias categorias de conhecimento humano para saneamento, para recuperação das margens, para a construção de parques, de jardins, para
para reflorestamento, para paisagismo, né? Para um manejo adequado das propriedades privadas que existem ao longo do leito do riacho, para a integração do ecossistema natural bastante judiado com a cidade, né, com a urbana, como a cidade pode conviver novamente com essa área do Riacho Mocho. O riacho tem sede. Diga-se de passagem, em uma outra oportunidade, mais especificamente no ano de 2007, ocasião em que nós realizamos aqui em Oeiras o primeiro Fórum Socioambiental de Oeiras, e naquele momento, ele mais uma vez, de maneira lúdica, ele pôde demonstrar todo um cuidado e também uma denúncia a respeito da situação ambiental em que o Riacho Mocho se encontra. Há uma quantidade de pessoas aqui de Oeiras que se inquietam, pessoas que se intitulam defensoras do Riacho Mocho. De sorte que, ultimamente, o Dr. Felipe Mendes já foi secretário de Fazenda do Estado do Piauí, de Planejamento, vice-governador, deputado federal. Ele tem tentado levantar essa bandeira no sentido de promover um levantamento de todas as suas nascentes até a foz no rio Canidé, para promover um estudo que poderá ser reivindicado junto à Agência Nacional de Água. Eu quero registrar minha satisfação ao prestar esse depoimento por um assunto que é da maior importância para Oeiras e para o Piauí, que é a revitalização e a recuperação da área toda da bacia do Riacho Mocho e dos seus afluentes. Eu estive recentemente em Oeiras, fiz uma palestra no Instituto Histórico e me foi solicitado um artigo que já circula, e vários amigos já têm esse artigo, antes mesmo da publicação na revista. Mas o que eu quero salientar é que é um projeto simples de fazer. Já foi feito em centenas de municípios do Brasil. Eu, quando deputado, aprovei recursos para a Universidade Federal do Piauí, que executou 2 desses projetos, ou 3, um dos quais aqui em Teresina, no Riacho São Vicente. Esse projeto consiste basicamente na recuperação das nascentes, na melhoria e na proteção das margens dos riachos, no tratamento adequado aos solos agrícolas, uso na pecuária também, para evitar a erosão e, portanto, a ida de sedimentos para a calha dos riachos. E o principal dos problemas que vai ser resolvido, deve ser resolvido, por se tratar de riachos urbanos, nós temos que resolver a questão do esgotamento sanitário. Esses riachos se tornaram esgotos a céu aberto. De forma que a experiência técnica já demonstra a facilidade do projeto. Ele sendo feito, os recursos poderão ser obtidos. E, na verdade, a decisão tem que ser de Oeiras. Não pode se esperar que alguém fora de Oeiras, seja o governo do Estado, seja o governo federal, tome essas providências. A decisão tem que sair de Oeiras, das suas instituições sociais, como Rotary, Lions, Maçonaria, Associação Comercial. E eu destacaria o Instituto Histórico, a associação que leva o nome do nosso saudoso Dom Edilberto, a Fundação Nogueira Tapeti e, com todo o destaque, das 2 universidades, o IFP e a UESP. Claro que, coroando tudo e acima de tudo, os representantes eleitos do município, vereadores, prefeito e deputados votados e eleitos em Oeiras, de modo que nós tenhamos para o futuro uma solução que estamos recebendo das gerações anteriores. Mas nós não podemos repetir o erro dos nossos antepassados que criaram o problema e não resolveram. Nós todos, a nossa geração, deve, portanto, encarar o problema com toda tranquilidade
solucioná-lo e entregar para as futuras gerações uma área que vai ser aprazível de convivência da população de Oeiras e dos visitantes. Muito obrigado e um abraço a todos. É possível, tudo isso é possível, porque o conhecimento humano chegou a um nível de capacidade de resolver problemas muito grande. Bom, é preciso haver vontade política, um movimento maior da sociedade que é muito apática ainda em relação a este problema coletivo e a outros problemas coletivos que o Oeiras possui. Mas eu acho perfeitamente possível de a situação aqui ser resolvida passo a passo, não acontecerá da noite para o dia, de uma hora para outra. Tem que haver planejamento, reflexão e execução passo a passo para encaminhar soluções adequadas. Também eu não acredito em política só de governo, né? Até como se diz, política de Estado. A política de Estado é aquela que vigora independentemente de quem esteja no poder, de qual partido, qual o grupo familiar, o partidário que esteja exercendo o poder naquele momento. Não, independente disso, é uma política de Estado. Ela deve ocorrer em relação especificamente ao Riacho Mocha, independentemente da facção que esteja no poder. Dorme o rio na memória da cidade. Sonha o remanso da dança das águas. Sangra a sede de rebanhos e pássaros. Mãos negras, lavadeiras abraça. Nasce na memória o rio da saudade. Manhã, feito bandeira desfraldada. Lava as crianças que o sol veste a alma. Leva vida, torrente indomada. Agoniza no poço dos cavalos, leito das pedras, o rio de devastado. Relincha sôfrego as febres da tarde. Chora em brisa seu tempo consumido. As verdes cimento esgotadas. Morre um rio no coração da cidade.